Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos aqui então no primeiro Conept realizado na cidade de Sertãozinho, no campus Sertãozinho. É o primeiro Congresso de Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de São Paulo. E nós estamos tendo a honra que o podcast Papo de Professor está tendo a honra de começar hoje, aproveitando essa excelente oportunidade, uma série especial específica sobre os institutos federais. Nada melhor do que começar a falar sobre os institutos federais do que estar no primeiro Congresso de Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de São Paulo. Como você já sabe, toda a equipe Papo de Professor faz parte do Instituto Federal. Eu, Damione Damido, sou do Instituto Federal de São Paulo, Sheila Chediak é do Instituto Federal de Rondônia e o professor Rodrigo Calhau faz parte do Instituto Federal do Espírito Santo. E nós já tivemos aqui professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul de Minas, do norte de Minas, de tudo quanto é lugar de Minas. E nós estamos então aqui hoje recebendo uma convidada especial que fez a palestra de abertura nesse congresso, que é a Caetana Juraci Rezende Silva. Ela trabalha no MEC e hoje ela vai falar um pouquinho conosco sobre o que é um Instituto Federal, sobre a fundamentação. Eu estive presente agora na palestra sobre ela, foi muito interessante, falou sobre o trabalho, alguns conceitos, falou sobre a concepção da educação profissional e tecnológica do Brasil. Olá, Caetana, tudo bem? Olá, tudo jóia. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade. Acabou a palestra, veio um monte de gente falar com você e eu puxei ela rapidinho, deixei um monte de gente para trás querendo falar com ela ainda. Então eu não quero roubar muito o seu tempo e eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar gravando conosco, tá bom? Sim. Veio hoje de Brasília especialmente para esse congresso, é isso? Foi um convite da Pró-Reitoria de Ensino e foi realmente uma honra, uma alegria esse convite. Para falar um pouco sobre como a gente concebe a educação profissional e os institutos federais. Bom, Caetana, antes de começar de falarmos então sobre o Instituto Federal, você poderia me falar um pouquinho sobre a sua vida profissional na área de educação? Eu comecei a trabalhar com educação dentro do Ministério, na verdade um pouco antes com a educação musical. Minha formação inicial, minha primeira graduação foi em música na Universidade de Brasília, depois eu fiz mestrado em música na Universidade Federal de Goiás. Trabalhei com música vários anos. Depois, quando eu entrei no Ministério da Educação em 2004, eu fui para a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. E na época nós tínhamos várias instituições, não tínhamos a rede como era constituída hoje. E foi quando eu realmente comecei a trabalhar com políticas, na parte de formulação de políticas, e comecei a também pesquisar sobre a educação, da relação educação e trabalho. Então, começou aí e em 2012, então, eu iniciei o doutorado na Universidade de Brasília e pesquiso essa relação educação e trabalho. Especificamente hoje eu faço uma investigação sobre as formas como as pessoas aprendem, né? A aprendizagem, o trabalho, o local de trabalho como um espaço de formação. Eu gostaria de saber como nós poderíamos definir o Instituto Federal. Olha, tem uma frase do professor Eliezer que eu gosto, que ele fala assim que o Instituto Federal não está pronto, né? Ele é um futuro por armar ainda. Como que a gente poderia defini-lo? Eu diria que é uma institucionalidade bastante nova, que nós não tivemos no país anteriormente, que tem uma abrangência muito ampla, porque ele trabalha com todos os níveis e modalidades de educação profissional, ou seja, tanto com cursos de educação profissional que estão no âmbito da educação básica, quanto com aqueles que estão na educação, no âmbito da educação superior, e aqueles que são livres também de regulamentação curricular. Ele tem uma amplitude, educação à distância. Quando nós falamos de educação básica, nós estamos falando lá do ensino médio, primeiro, ensino médio, mas a gente está falando também dos cursos de educação de jovens e adultos, né? Nós estamos falando tanto dos cursos técnicos de nível médio, ou em qualquer das formas que ele se articule com o ensino médio, ou na forma subsequente. Então, o campo de atuação dos institutos é bastante amplo, mas ele tem uma característica muito específica, que ele é uma instituição pública, federal, ele faz parte de uma rede, o que faz uma diferença muito grande.
Então, por ser federal, uma rede que engloba, obviamente, o país todo. O país todo de instituições que estão vinculadas ao Ministério, possui vínculo de supervisão, possui vínculo de orçamento e outros, e ao Ministério da Educação, né? E ele tem uma característica muito específica, que é essa questão tanto da verticalização, né, como trabalhar pesquisa e extensão em todos os níveis. Porque geralmente a gente pensa só pesquisa e extensão no nível superior, né, na educação superior. E os institutos têm a possibilidade de trabalhar isso nos outros níveis também. Interessante. Então, por exemplo, o aluno do ensino médio, lá do primeiro, segundo, terceiro ano, ele também já pode começar desde já a trabalhar com pesquisa. Iniciação científica, pesquisa tecnológica, né, pesquisa aplicada, várias formas. Ele pode começar. E tem uma questão que as instituições de educação profissional, isso tem que ficar muito claro, ela tem uma característica muito diferente das outras. Elas estão trabalhando com a profissionalização. Elas estão trabalhando com uma formação profissional ampla, né? Que eu estou trabalhando tanto o profissional que tem a competência técnica e tudo, mas aquele profissional que também tem um conhecimento mais profundo, né? Dos fundamentos, né? Da forma como o trabalho se constitui, como é que se produz, né? Você está trabalhando uma formação que permite esse profissional a lidar com o mundo, uma transformação muito rápida, né? Então eu acho que essa é uma proposta que está colocada para os institutos, que ainda tem que ser construída, né? E uma grande dúvida que eu ouço como professor do Instituto Federal é, Damione, e agora eu passo essa bola para você, né, Caetana? Qual seria então a diferença dos institutos federais para as universidades federais? Como eu poderia caracterizar isso? A universidade é um modelo tradicional de educação superior, né? O que acontece? Ela não é uma instituição específica de formação tecnológica. Ela tem um outro propósito, ela tem um outro desenho. Se a gente olhar o campo de atuação dos institutos, é especificamente a educação profissional, em todas as suas modalidades e níveis, né? E quando ela vai para a educação superior, quando a gente lê a lei dos institutos, ou quando a gente pensa no próprio nome dos institutos, o nome dos institutos é uma dica muito forte da diferença deles para a universidade. Eles são instituições de educação profissional, científica e tecnológica, né? A universidade ela tem também a questão da profissionalização, da ciência e da tecnologia, mas ela tem uma outra divisão mais clássica, né? E ela está só na educação superior, né? Os institutos não. Eles têm uma vinculação muito forte, eles precisam manter uma vinculação muito forte com o mundo produtivo, porque a natureza deles é essa. É importante ressaltar que, então, o Instituto Federal ele também tem cursos superiores, né? Então, ele abrange, como você está dando bastante ênfase, todas essas modalidades de educação, seria isso, né? E aí a gente precisa ter um cuidado, porque falar que ele pode também não quer dizer que ele tem que, né? Então, assim, a legislação dos institutos, ela deixa claro as obrigações e o que é livre, né? Entendi. A educação superior é facultado a eles, né? Aqueles 30% da vaga que está prevista na lei. Existe uma divisão nessa lei, ela divide a percentagem de cursos, Exato. É isso? Por quê? Porque por uma questão de como nós podemos atuar de forma mais forte no desenvolvimento socioeconômico, né? No desenvolvimento local. E aí a gente tem uma questão que a universidade não cuida. A universidade não trata dos cursos técnicos, né? Então, seria a primeira falar isso, olha, a universidade não está preocupada com isso, ela não foi criada para isso. O papel dela e a forma como ela lida com a formação profissional do nível superior é outra, né? Dos institutos tem essa diferença. A lei de criação, então, para você que está nos ouvindo e quer saber um pouquinho sobre a criação, a lei de criação dos institutos federais, é a lei 11.892, é isso mesmo, Caetana? Exatamente. De 29 de dezembro de 2008. Lá você pode encontrar todos esses detalhes, né, sobre, a partir daí é um bom começo para conseguir entender um pouquinho da criação dos institutos federais. Isso, inclusive tem uma publicação que está na página do Ministério da Educação, que é um livretozinho, que é a lei comentada.
um livreto que eu acho que foi publicado em 2009, se eu não me engano, que chama Comentários e Reflexões da Lei de Criação dos Institutos Federais. Está disponível na página do Ministério da Educação quando entra na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, na parte publicações. Legal, então se você quer acessar e ler um pouquinho ler essa publicação, eu vou deixar então, Caetana, um link no post. Então você acessa o www.papodeprofessor.com, aonde você está ouvindo esse podcast, e eu vou colocar o link então dessa lei comentada. Eu queria já aproveitar você para te fazer uma pergunta também bastante interessante. Há uma confusão bastante grande em relação ao nível técnico. São profissões diferentes, né? Aí é legal a gente dar uma olhada na forma na formação das profissões mesmo. Você tem claramente, por exemplo, a constituição das carreiras das profissões técnicas, né, que tem a ver com todo o processo de industrialização, com a divisão, como começa a se constituir as profissões modernas, né? Então, por exemplo, para te dar um exemplo bem claro, né, do que é. Você pega um técnico em edificações, as atribuições dele, o que ele faz como profissional, a função dele dentro de um processo de produção na construção civil, e você pega um engenheiro, fica muito clara a diferença entre o curso técnico e um curso superior. Até a gente brinca assim, mas o técnico de edificações não estuda cálculo? Sim, ele estuda o mesmo cálculo que o engenheiro, só que ele estuda para aplicar de uma outra forma, porque ele vai estar muito mais direto na produção, e isso tem a ver com a forma como se constitui a profissão, né? Então, assim, no Brasil a gente tem um déficit enorme de técnicos de nível médio, né? Tem um problema que, por conta da nossa cultura, a gente tende a valorizar mais a educação superior, mas são profissões igualmente importantes para todo o sistema produtivo, para todas as relações de produção, e equivocadamente, por uma questão histórica, cultural, a gente acaba achando que a profissão de técnico é menos, e não é. Ela é tão importante quanto no processo, né, de produção, e você pode, inclusive financeiramente, pode chegar a ganhar tanto quanto ou até mais acontece, do que um profissional. A carência é muito grande de nível tive técnico. Uma experiência há pouco tempo na Finlândia, e lá eu pude observar isso, essa valorização do técnico, né? Inclusive um finlandês perguntou para mim, por que vocês brasileiros são tão preocupados em fazer o ensino superior, né? Às vezes, por que o técnico já não é o suficiente? E eu acho que isso ilustra muito bem o que você acabou de falar, né? Então, realmente, uma carreira técnica, você pode ter um salário tão bom quanto, às vezes até, dependendo da situação, dependendo da experiência do técnico, da especialização do técnico, até maior, né? Isso não é demérito nenhum. É necessário, então, que nós possamos repensar isso um pouco, né? Porque isso está muito intrínseco isso na nossa cultura, né? O mundo todo, né, ele tem se transformado profundamente, o mundo do trabalho também, né? A esfera produtiva, ela é muito diferente. Então, cada vez a gente vai sempre precisar formar profissionais, né? E cada vez interagindo com esse mundo que está em transformação. Então, nossa tendência, sim, é continuar crescendo, é continuar transformando, entendendo uma formação profissional, uma atuação nossa como cidadão, e também como cidadão que atua em várias esferas, inclusive na esfera produtiva, e várias horas por dia na esfera produtiva, muitas horas. As formas como a gente pode trabalhar e transformar esse mundo para um mundo que seja mais a nossa cara. Muito bom, muito obrigado, Caetana. Você que está nos ouvindo, você pode acessar todos esses links, todos esses sites que nós falamos no post, onde você provavelmente pegou esse áudio. Eu peço que você compartilhe esse áudio com seu amigo que quer saber um pouquinho mais sobre o Instituto Federal. Esse é só o primeiro episódio da série Institutos Federais, de muitos que virão. Mais uma vez, muito obrigado, Caetana, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Mande a sua dúvida, mande a sua questão por e-mail contato@papodeprofessor.com, que nós vamos aí, se possível, encaminhar para a Caetana, para ela pedir uma ajuda para ela, para nos responder. E continue então essa discussão, dando a sua opinião nos nossos comentários. Muito obrigado, Caetana. Suas considerações finais? Quero só agradecer e desejar que esse debate seja cada vez mais enriquecedor. Muito obrigado para você, ouvinte, para você, assinante, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.